Muito boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com cada um de vocês nessa sala. Uma sala até que cheinha aqui, somos quase 40 e é um privilégio para mim estar aqui em nome da Casio, que é uma das parceiras que eu tenho dos meus equipamentos aqui no Home Studio. Parte deles é da Casio, que é uma empresa pela qual eu tenho um baita carinho, que tem equipamentos muito bons e a gente tem uma parceria de quase 7 anos. E hoje eu estou aqui em nome da Casio para trazer alguns insights, para a gente conversar um pouco sobre algumas formas eficientes de fazer com que o ensino musical ocorra no seu mais alto nível de eficácia. Eu sou Samuel Murad. Para quem não me conhece, alguns aqui, pelo que eu percebi, já conhecem um pouco do meu trabalho, talvez a maioria não. Eu sou Samuel Murad, eu sou músico pianista, tenho 34 anos, sou casado com a Daniele, sou pai do Pedro e da Alice, que está para nascer agora. E eu trabalho com música a vida inteira. Eu estudei música, estudei composição na USP, entrei lá em 2005. A minha área de atuação é o ensino e a performance musical. Eu tenho como linguagem principal o jazz. Eu fiz especializações com pianistas de Nova York ao longo da minha jornada de estudo. Então, a minha formação é pela USP e as minhas especializações, hoje elas são sintetizadas através daquilo que eu ofereço, tanto em cursos regulares que eu tenho no meu site, quanto no meu canal do YouTube e Instagram. Então, essa questão do ensino, do aprimoramento musical e das chaves de transformação musical que alunos podem receber é parte, assim, há mais de uma década praticamente, do meu foco de pesquisa, do meu empenho pessoal. E eu estou aqui para trabalhar um pouco com vocês algo referente a 3 pilares. Não sei se todos aqui são professores, imagino que a maioria, mas 3 pilares da educação musical. E eu vou falar a partir de artigos ou de expertises que eu fui buscar ao longo da minha jornada musical, enquanto músico, educador, e também aquilo que ofereço cursos online há mais de 5 anos e dou aula há mais de 17, aquilo que eu percebo que funciona. Até porque eu venho da academia, né, por eu ter estudado na faculdade, e parte do que eu ofereço hoje tem a ver com a percepção que eu tive das lacunas que o meio acadêmico oferece. Então, tem muita gente que se forma em licenciatura ou um bacharel em algum instrumento, e eu tenho muitos alunos que vêm da faculdade e vêm estudar comigo porque percebem essas lacunas e percebem o meu empenho em tratar dessas lacunas de uma maneira permanente. Então, fiz essa breve introdução só para a gente ter um pano de fundo para vocês entenderem qual é a origem, a fonte daquilo que eu quero conversar aqui nessa tarde, nessa sala, de maneira bem breve, mas de todo modo bastante importante. São 3 pilares. Eu quero começar com o primeiro, que é algo fundamental tanto no ensino musical quanto em qualquer área de ensino, qualquer esfera de ensino. Esse pilar ele é importantíssimo, e é a conexão. Então, quando eu entendo de maneira clara o contexto do meu aluno, a realidade na qual ele está inserido, os objetivos e anseios que ele carrega, eu consigo modelar um formato de ensino e uma consistência de conteúdo que de fato atinja a vida musical dele. Eu venho da década de 90, no meu estudo, quando eu comecei com piano, e aí eu me lembro que alguns professores que eu tive, eles tinham algo, eu guardo na memória até hoje, algo do tipo: você vai fazer o que eu estou falando, você vai estudar o que eu estou dizendo que você vai estudar, e pouco importa o seu contexto, o que você precisa, por que você decidiu estudar música.
Então eu passei por muitas experiências, ainda menino, 5, 6 anos, quando eu comecei ali a estudar, e eu me lembro até os 7, 8 anos de passar por professores que tinham um modelo, tinham um formato, e eu, como criança ainda, era obrigado a me adequar àquele modelo, sendo que eu tenho uma memória clara disso, sendo que aquele modelo, na maioria das vezes, naquele momento, ele não atendia o meu objetivo, não atendia a minha necessidade. Quando eu me conecto com o aluno, quando eu parto do princípio de que eu estou servindo a um objetivo daquele a quem eu tenho o compromisso, com quem eu tenho o compromisso de ensinar algo, ele é a minha referência, ele é o meu start, o meu ponto de partida. Quando eu me conecto com os interesses, contextos e valores, eu me liberto da tendência ou da necessidade de ter que colocar um formato fixado para aquele aluno, de ter que fazer aquele aluno se adequar ao que eu estou proposto a ensinar, sem me preocupar com o quanto aquilo que eu estou disposto a ensinar nesse momento, de fato, vai ser algo importante para os objetivos e expectativas dele. Claro que a gente não vai abrir mão daquilo que é elementar e basilar, né? No ensino musical, a notação musical, ensinar as notas, escalas, digitação. É claro que a gente não vai abrir mão do conteúdo, mas a gente vai se libertar de uma única forma. Então, o conteúdo se mantém, mas a forma através da qual eu ministro esse conteúdo, ela pode ser ajustada de acordo com a conexão que eu crio com aquele aluno. Então, o primeiro pilar é ter essa conexão com aquela pessoa, com aquele aluno. Aí a gente tem o segundo pilar, que tem a ver com o que eu acabei de dizer agora por último, que é o conteúdo. Então, o primeiro é a conexão, o segundo pilar é o conteúdo. Esse conteúdo, ele precisa se transformar em conhecimento. Porque a gente vive numa era digital. Eu hoje atuo 100% no digital, eu não dou mais aulas presenciais há 4 anos. Eu atuo 100% no meio digital, tenho minha plataforma e tenho também meu canal no YouTube que leva o meu nome, Samuel Murad. E eu sei, por eu estar inserido no meio digital, eu sei que a gente sofre de um mal da era moderna, que é o mal de você ter muita opção e só poder escolher uma delas, ou poucas delas. Ou seja, você põe lá no YouTube, como tocar jazz. Vai aparecer infinitas possibilidades. Você vai rolando o seu celular, um vídeo atrás do outro, com o tema que você pesquisou. E a pergunta que surge na cabeça de qualquer pessoa é: qual desses vai me resolver a vida agora? Tanto que a gente, quando vai pesquisar alguma coisa no Google, tem aquela opção assim: estou com sorte, né? Qual que é a sorte? A sorte de o primeiro link que aparecer da sua pesquisa vai ser o link que vai resolver o seu problema. Se não, você vai ter que procurar quais das opções de fato vão solucionar o que você está precisando. Então a gente tem um inchaço de conteúdo atualmente. O YouTube, o próprio Instagram. Hoje, 2021, a gente tem um inchaço. A pandemia potencializou isso. Então, existem estudos que mostram que a quantidade de conteúdos que seriam de 2020 até 2023 produzidas, praticamente foram produzidas em menos de um ano, durante a pandemia. Durante o ano de 2020, a gente teve uma produção de conteúdo que equivale àquilo que, se não fosse a ocorrência da pandemia, levaria 3 anos para acontecer. Então a gente está em um momento de inchaço de conteúdo. Quando eu tenho conteúdo demais e pouco critério de escolha, eu me vejo com uma ansiedade gerada. Qual é a ansiedade? A ansiedade de não saber qual escolher. Então, ter um conteúdo, agora eu estou falando como professor. Eu, professor, preciso estabelecer um conteúdo adequado de modo que
o que eu vou entregar em forma de conteúdo para o meu aluno seja traduzido por conhecimento. Então, o conhecimento é o conteúdo ajustado de maneira prática e de maneira lógica à necessidade daquele aluno. Então, o primeiro pilar é a conexão, o segundo é o conhecimento, que é o conteúdo aplicado, ou seja, é um conteúdo que passa por um funil, é um conteúdo que tem uma ordem, é um conteúdo que exclui outras opções que não seriam pertinentes naquele momento. Então, como que a gente trabalha melhor essa ideia? Quando eu vou, por exemplo, mentorear um aluno, porque eu tenho, só para vocês entenderem, eu trabalho com os cursos online, mas eu ofereço mentoria. Então, quem se torna meu aluno recebe o meu número particular de WhatsApp, eu monto um plano de estudo organizado, tem uma metodologia que ela é, de certo modo, híbrida, porque é um plano de estudo que diz para o aluno qual é a ordem que ele vai seguir dos meus cursos, porém, ele é personalizável, porque, como eu falei, aquela questão da conexão, o aluno vai aplicar aquele plano de estudo no repertório dele, na necessidade dele. Só que antes dele aplicar aquilo no repertório dele, eu faço com que os meus alunos passem por exercícios estratégicos. Então, o que eu ofereço hoje como professor tem muitos diferenciais. E um deles é a carga de exercícios estratégicos, que são frutos dos meus anos de pesquisa, de estudo e tudo mais. Mas esses exercícios estratégicos, eles trabalham em algumas plataformas de estudo do aluno. Então, o aluno, uma dessas plataformas qual que é? A repetição. Então, eu foco em uma repetição daquilo que é o estudo, aquele conhecimento que eu estou transmitindo naquele momento. Porém, essa repetição, ela também tem uma outra plataforma que é a variação. Então, se eu estou ali trazendo um novo voicing para um aluno, se eu estou trazendo um novo formato de acorde, eu vou fazer com que aquele aluno entenda aquela sonoridade, perceba aquilo que está acontecendo naquele momento e, ao mesmo tempo, eu vou fazer com que ele passe por experiências diferentes, seja experiências rítmicas diferentes, experiências de tonalidade. Então, vou dar um exemplo simples aqui, tá? Em parte dos meus cursos avançados. Por exemplo, quando eu tenho ali o pessoal mais avançado de jazz, e a gente vai para a parte de um estilo do jazz que chama stride piano, que é essa ideia aqui parece um piano bar, né? Eu tenho que fazer o aluno trabalhar esse salto de mão esquerda. Então, como que eu faço o aluno trabalhar isso daqui? Qual é a espécie de variação que eu gero? A primeira delas é a variação de tonalidade. Então, se eu estou fazendo algo, por exemplo, em Ré maior, eu vou fazer aquele aluno, daqui a pouco, fazer a mesma coisa, só que em Mi maior. E aí, eu não deixo ele na ansiedade de querer fazer os 12 tons, as 12 tonalidades no mesmo dia. Ré e Mi. Então, ali, eu estou criando uma repetição, uma plataforma de repetição, que ele vai ficar nessas 12 tonalidades. E eu estou usando também a plataforma da variação, porque ao mesmo tempo que ele está em Ré, e no caso do piano, a gente não tem uma simetria, né? Ou seja, a escala de Ré mecanicamente não é igual à escala de Mi. Então, diferente de, por exemplo, no violão, que a gente tem pestanas ou formatos que se eu mudo uma casa, o formato é o mesmo, mas eu mudo de Dó para Dó sustenido só com um andar para o lado. No piano não, uma coisa que acontece em Dó, ela é totalmente diferente em Dó sustenido. Como a minha área do piano, eu estou tentando sintetizar a forma como eu crio essa abordagem com o aluno. Ele vai repetir, mas ele vai variar, ele vai fazer em Ré e vai fazer em Mi. Por quê?
A exigência mecânica em Ré é diferente da exigência mecânica em Mi. Então eu crio várias experiências de memória muscular na mão do meu aluno com essa variação entre o Ré e o Mi. Ou seja, esse é um exemplo de exercício estratégico. Eu estou estrategicamente trabalhando a questão conceitual e ao mesmo tempo eu estou trabalhando o sentido mecânico, porque eu estou fazendo com que a repetição em variação crie formas de digitação dele no piano. O controle mecânico, né, no caso do piano, é o que vai gerar para o aluno performance. Então, quando é que na meditação alguém supera o nervosismo? Eu tinha um professor, um dos que me mentorearam quando eu fiz a especialização em jazz, um dos pianistas de Nova York, ele dizia para mim o seguinte: estuda sempre 130%. Deixa a sua técnica, a sua performance 130% boa. Porque se você vai se apresentar, não importa onde, quantas pessoas são, se você subiu no palco e vai tocar, o nervosismo vai roubar em torno de 30%. Então, se você estuda 130, o nervosismo roubando 30, no dia de se apresentar, você continua 100% com a sua capacidade performática. Então, as variações, ela sempre vai frisar uma boa mecânica. Eu dei o exemplo no piano, mas isso serve para o vocal, tudo é ajuste muscular, para o violão, para uma flauta doce, para uma bateria. E aí, quando eu ofereço esse controle mecânico através de exercícios estratégicos, variações, o aluno começa a perceber um certo conforto na hora de tocar, na hora de executar, na hora de fazer o que ele precisa fazer. E aí existe um outro ponto dentro desse segundo pilar, que é o conhecimento, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora do stride piano. O aluno, ele vai desenvolver isso daqui em alguns dias. Só que quando ele chega, eu vou trabalhando com ele, sempre com metrônomo, a gente estipula ali, ó, vamos ver, 130 batidas por minuto no metrônomo para você fazer esse exercício. Quando ele chega ali naquele teto que eu estipulei, obviamente eu vou querer que ele aumente o metrônomo posteriormente, porque quanto mais rápido ele conseguir fazer algo com clareza do som, com a limpeza sonora, quer dizer que a evolução dele está avançando. Porém, eu faço alguns checkpoints com os alunos. 130 BPMs ali do metrônomo. Quando esse aluno chega a 130 BPMs, eu faço algo que é importantíssimo. Eu oriento ele a ficar mais uma semana sem aumentar a velocidade. Ele vai ficar uma semana naquela mesma velocidade que ele consegue tocar tranquilamente. Aí tem aluno que às vezes estranha, fala: Murad, eu já tô bom nessa velocidade, eu consigo aumentar o metrônomo aqui, eu vou aumentar. Eu falo: não, porque o desenvolvimento técnico não é uma rampa, é uma escada. A gente não pode achar que o desenvolvimento técnico é uma eterna subida. Atingir a velocidade do metrônomo nesse exercício a 110, subo para 120, 130, 140. Não. Eu atingi ali o 130, né? Esse 130 que eu estou falando, ele é especificamente desse exercício que eu mostrei aqui, que eu propus, tá? Não estou criando uma referência fixa, não. Para esse exercício, quem é meu aluno, ele chega a 130 BPMs. Nesse 130 ele vai ficar mais uma semana. Por quê? Ele atingiu esse 130, é um degrau da escada. Mas ele precisa ainda manter esse platô. Ele precisa permanecer um tempo nesse degrau para depois subir para o outro degrau. Então a escada, a ideia da escada e não da rampa, ela é importantíssima, porque aí a gente consegue fazer com que os alunos não tenham aquela ansiedade por querer a cada aula ter alguma coisa nova para aprender. Eles precisam entender que existe um conteúdo que vai ser novo e existe um processo linear daquele conteúdo novo até que, depois de um período, a gente vá para um degrau acima. Isso é transformador. Isso faz com que qualquer aluno de música
tenha uma evolução eficiente, de verdade. Porque a gente precisa entender, aprender com outras frentes. Por exemplo, com a engenharia a gente aprende muita coisa. O que sustenta um prédio, uma construção, são as colunas. Né? Essas paredes têm colunas aqui. Mas não é a quantidade de colunas, porque aqui nessas paredes tem coluna a cada 1,5 m, mais ou menos. Não são 30 colunas, são 2 colunas num espaço considerável. Não é a quantidade de coluna que sustenta uma casa, é a profundidade dela. Não preciso de 30 colunas na parede se 2 estão devidamente aprofundadas. Então a gente precisa transmitir essa ideia importante de que não é quantidade de conteúdo que transforma a vida musical de alguém, mas é o compromisso que ele tem de, em alguns momentos, martelar a mesma ideia por algum tempo. Então a coluna de uma casa, se você já viu alguém construindo uma casa, a pessoa faz o quê? Martela até ela não ter mais rebote no fundo. Então aquela coluna vai para o solo até ela não poder mais voltar. A gente precisa transmitir essa analogia para os alunos, de que existem situações que a gente não precisa dar várias marteladas diferentes, vários conteúdos diferentes, mas pegar um conteúdo e aprofundar ele ao máximo. Essa é a ideia também da escada. É isso que começa a trazer a sensação de aprendizado permanente para qualquer aluno. E aí, tendo a conexão e tendo a parte do conhecimento aplicado que a gente acabou de falar, tem um terceiro pilar, que é a estruturação prática ou estruturação criativa. Eu me conecto com o aluno, eu filtro o conteúdo que ele vai receber para que aquilo se torne um conhecimento. Esse conteúdo eu transmito de maneira estratégica, com repetições, variações. Eu crio plataformas sem a ansiedade de que aquilo se torne uma rampa. Eu vou degrau por degrau, eu aprofundo, eu repito até que aquilo se torne algo que ele enraizou, que ele assimilou de maneira intrínseca. E aí o aluno parte para a condição de ter uma experiência prática criativa. Ele vai para a estruturação prática criativa. Ou seja, eu começo a fazer, e aqui é importante eu destacar algo que é próprio do discurso que eu estou tendo, que é da música popular. Claro que se eu vou falar do estudo da música erudita, esse terceiro pilar que eu estou falando agora, ele precisa ser melhor ponderado. Porque quando eu digo criatividade dentro do recorte da música clássica erudita, a gente não tem tanto espaço para criatividade, porque é um estilo, uma estética musical essencialmente interpretativa. Eu interpreto uma partitura, eu interpreto uma composição. Na música popular, no jazz, a gente já tem uma maior abertura para o poder criativo de um aluno ser estimulado. E essa estratégia, essa estruturação prática, ela é, dentro do ensino da música popular, essa forma de você criar gatilhos criativos naquele aluno. Você oferece um ambiente de criatividade para aquele aluno, nas estruturas de interpretação, na performance, ou seja, a gente sempre precisa pensar que não existe algo errado na música, existe algo que não está adequado. Né? Então, por exemplo, se eu toco um Dó maior com sétima e eu toco essa nota aqui, ó, Dó maior com sétima maior, e eu estou tocando Si bemol, a sétima menor junto. Tá errado? Não é que tá errado, tá inadequado. É como, por exemplo, você usar
terno na praia. É errado usar terno na praia? O terno em si é um erro? Não. Mas é inadequado. Na praia, normalmente, você vai com roupa de banho. O terno você usa em outra ocasião. Então, o si bemol em dó com sétima maior, ele não é errado, ele é inadequado. Eu preciso mostrar para o aluno que isso aqui pode não estar funcionando dentro desse contexto, mas eu posso fazer algo simples como, por exemplo, vou descer meio tom do meu acorde. Ó, quando eu vou para um si maior com sétima maior, esse mesmo si bemol, que aqui seria um lá sustenido, ele já se torna o quê? Adequado. Então isso aqui não é um erro, é uma inadequação. Eu preciso criativamente encontrar soluções para que aquilo que não está adequado se torne adequado. Esse estímulo criativo gera um prazer assim indescritível para qualquer experiência musical de aprendizado. Eu preciso gerar esse empenho no aluno de não achar, de não ter medo do erro, mas de encontrar no erro uma oportunidade criativa. Ter essa libertação. Né? Eu lembro de uma experiência que um professor da USP contou, que ele estava em um lugar, se eu não me engano, fora do Brasil, nos Estados Unidos, numa loja de instrumentos, e aí tinha uma família, uma criança de 6, 7 anos, se não me engano, que não sabia tocar, mas tinha um teclado ali ligado, estava o pai, a mãe e a criança começou a tocar qualquer coisa ali no teclado. E aí o professor disse que a criança chamou o pai e falou: vem papai, vem tocar aqui comigo. E o pai falou: não filho, eu não sei tocar. E a criança disse assim: não, vem, eu te ensino. Então, esse ideal de uma criança de que consegue perceber o lúdico, consegue perceber aquilo que é subjetivo como algo que é criativo. Então, por mais que aquela criança de 7 anos estivesse tocando qualquer coisa que não fizesse um sentido harmônico, aquele ambiente era um ambiente criativo. Para ela, aquilo era fruto da sua capacidade artística, mesmo que ela não tivesse consciência disso. E quando o pai diz: não, eu não sei tocar, a criança está convidando o pai a experimentar o sensorial, a ter uma experiência que transcende a ideia fria da razão, do certo ou do errado. Então, quando eu ofereço ambientes para que o certo e errado deem lugar ao adequado e inadequado, de modo que o aluno aprenda a tornar o inadequado algo adequado de forma criativa, encontrando soluções criativas, aquela conexão, aquele conhecimento com essa experiência prática criativa geram resultados permanentes na vida de qualquer aluno, em qualquer nível, em qualquer circunstância, e facilita a vida também do professor, porque você acaba percebendo que o resultado, você tem um resultado, tem uma música que aquele aluno tem que tocar. O resultado não é mais importante do que a experiência do processo. Então, na experiência do processo, eu vou oferecer variações, exercícios estratégicos, eu vou ver o que não está adequado e, com o aluno, tentar perceber o que pode se adequar àquela situação. Eu vou no processo trazendo o prazer artístico, vou trazendo o prazer da experiência criativa, e aí a música pronta passa a ser só uma consequência de uma série de processos estabelecidos numa conexão afetiva, numa conexão artística que mude a vida do aluno e do professor. Então, o que eu gostaria de ter trazido nessa tarde de maneira breve, sucinta, mas tentando assim espremer o caldo de um pouco daquilo que são os valores que eu carrego nos meus conteúdos, na minha abordagem com os meus alunos, basicamente é isso: conexão, conhecimento e estruturação criativa. São esses pilares que podem ajudar qualquer professor de música a ter uma experiência transformadora em níveis mais altos com qualquer aluno. Então, basicamente é isso. Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, se tem essa abertura, se a Amanda está aí, estou aqui à disposição. Oi, professor, tudo bem? Consegue me ouvir?
Consigo sim. Tudo bem? Tudo bem? Ótima apresentação, muito obrigado. Fabiano que está falando, né? Falo aqui do Rio de Janeiro. Muito prazer, Fabiano. O prazer foi todo meu. Muito bom, muito sucinto, muito direto, claro e objetivo. Acho que às vezes a gente precisa de um choque de realidade, né? Na nossa prática. Uma pergunta muito direta, professor. Eu já sei alguns caminhos, mas queria ouvir de você. Qual é o caminho mais fácil? Mais fácil, você, uma pergunta muito direta, de a gente ensinar harmonia para um aluno, né? Que dependa disso. Às vezes eu encontro, professor, alunos que têm resistência, eles querem algo, né? Ele quer e isso ele vai usar na prática dele, mas ele tem uma resistência no aprendizado. Qual a estratégia, qual o caminho, qual a melhor forma de se introduzir isso? Se eu puder salientar isso, eu te agradeço. Ótimo. Ótima pergunta. Obrigado, Fabiano. Eu tenho uma forma de trabalhar isso. É uma forma que para mim funciona, pode não funcionar para muitas pessoas, mas funciona com 100% dos alunos iniciantes que eu tenho nos meus cursos e com a minha mentoria, que é o seguinte. Porque, por exemplo, antigamente, quando eu dava aula, 15 anos atrás, eu tinha uma coisa na cabeça. Eu queria que o aluno aprendesse todas as escalas, todos os acordes, campo harmônico. Aí a gente ia conversar sobre música, tocar uma música. Então eu queria que ele tivesse tudo pronto para ir escolher um repertório e tudo mais. Hoje não, hoje tem situações que eu pego um aluno e fico, às vezes, 2 meses em uma música, em Dó maior, tocando o acorde de Dó, o acorde de Fá, um Ré menor e um Sol. 2 meses para ele tocar 4 acordes de uma mesma música. Por quê? Por mais que pareça um ensino raso, que são só 4 acordes em 2 meses, e por mais que às vezes a gente tenha, né, puxa, 2 meses o cara tem que estar produzindo, ele tem que estar aprendendo muitas coisas. Eu prefiro que ele tenha prazer em 4 acordes, e a gente já está em 4 acordes, já caracteriza um ensino harmônico, ele está fazendo harmonia, ele está tocando acordes, e uma música que é do interesse dele. Então, o ensino da harmonia, eu sempre, para os alunos mais iniciantes, que às vezes têm a resistência de ter que aprender campo harmônico daquele jeito, eu vou fazer ele aprender campo harmônico, mas primeiro eu vou alimentar o interesse dele pela harmonia. E às vezes alimentar esse interesse é o que eu falei agora há pouco, é manter aquele platô, manter ele naquele degrau, onde ele vai perceber que ele está criando algo, tem a ver com o interesse dele, e quando aquele interesse é potencializado, o próximo passo é mostrar para ele a importância de estudar agora um campo harmônico, de entender qual é essa órbita de acordes em torno daquilo. Então, a minha resposta para essa sua pergunta objetiva seria trabalhar algo que se conecte com o interesse do aluno, por mais que sejam coisas mais reduzidas, mais simples, mais curtas, porém fazendo com que o interesse dele gere um ambiente para ele estudar o que viria depois. Ok, professor, muito obrigado aí. Obrigadão. Eu que agradeço, Fabiano. Olha, parabéns, professor, pela explanação. Eu tenho trabalhado com alunos de iniciação ao piano. E é sempre aquela coisa que eles querem inventar uma música. Eles Sim. brincam, querem inventar uma música. Então, eu até assim, eu achei interessante que você falou que trabalhar com eles a harmonia e deixar a criatividade deles. Então, Sim. na minha experiência, eu trabalho os acordes, alguma coisa, com essa invenção deles. Eles Muito criam bom. assim uma composição, e aí a gente vai descobrir qual é o acorde que está combinando, né? Para Muito legal. o ouvido deles. Eu não sei se você concorda comigo, se a gente pode Claro. nessa linha, né? Nessa linha de aprendizado, porque eu tenho dificuldade realmente de ensinar o beabá, sabe, como eu aprendi num conservatório, antigamente, Sim.
era assim, escala de dó, de ré, de lá, e ali vai, né? Sim, Estou tendo facilidade de trabalhar desse jeito. muito bom, Sônia. Parabéns pela sua estratégia. Essa é uma estratégia muito boa, ainda mais quando a gente trata de criança ou adolescente. Eu dei aula aqui em São Paulo por 4 anos, em uma fundação do terceiro setor do governo, que é a Fábrica de Cultura. Tem na Zona Leste, tem na Zona Oeste também, eu dava aula nas da Zona Leste. É um trabalho social, em zonas da periferia ali, as famílias em situações precárias. E a Fábrica de Cultura era uma forma das crianças terem. Ali a gente tinha aula de música, de circo, de teatro. Então era um centro artístico de convivência para as crianças não ficarem na rua, né? À mercê, enfim, do que a gente já sabe que existe de drogas e tudo mais. Então, e foi uma experiência muito boa para mim. Porque acontecia isso que você estava falando. Eles criavam, a gente tinha de 6 em 6 meses que fazer uma apresentação. Eu sempre deixava eles criarem. Claro, a gente supervisiona, né? Como você falou, vamos ver que acorde que combina. Às vezes eu fazia o contrário. Eu falava, ó, vocês vão criar, só vale essas notas. Então eu punha uma escala pentatônica ou a escala maior e tirava o quarto grau. Ó, só valem essas notas. Se virem, ou eu ensinava 3 acordes: dó maior, fá maior e sol maior. Eu falava, só valem esses 3 acordes. Vocês têm que inventar alguma coisa usando isso. É legal porque você restringe, né? Tem todas as notas, talvez a criança, o aluno fica assim meio perdido. Se você restringe de maneira lógica, aquilo se torna assim, um paraíso para aquele aluno. Então, essa ideia funciona muito bem, deixar a criatividade deles, você monitorando o que eles estão fazendo, mas deixar a criatividade deles protagonizarem aquele processo. Muito bom. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Olá, boa tarde. Não sei se estão me escutando. Samuel, Tô sim, Simval. Muito prazer, meu irmão. prazer, te acompanho já pelas redes sociais. É um privilégio estar falando contigo. Parabéns pelo excelente trabalho. Ô, meu irmão, obrigado. Samuel, eu queria que tu explicasse qual é a tua postura assim, com os teus alunos, com aquele tipo de aluno que é um pouquinho desinteressado, digamos assim, aquele aluno que começa óbvio, com aquele interesse. Quando o aluno sempre inicia um curso, ele começa com certo interesse, mas tem aquele tipo de público, aquele tipo de aluno que passa um mês de aulas e ele já começa a mostrar um desinteresse, e daqui a pouco, às vezes, nós como professores ou profissionais, a gente fica tentando encontrar erros em nós, onde que a gente está errando a mão, onde que a gente está errando na nossa conversa ou na nossa postura como professor, para aquele aluno estar tão desinteressado e daqui a pouco até vir a desistir do curso, ou a vir a desistir até mesmo, às vezes, da música, né? Então, às vezes, eu me deparo com esse tipo de situação no meu dia a dia, na minha profissão, e eu me cobro muito quanto a isso, né? Eu fico me cobrando e penso, poxa, por que o tal aluno e tal pessoa tá desistindo? E eu queria saber da tua postura em relação a isso, o que tu pensa e como tu age diante desse tipo de reação, né? De aluno. Ótimo. Essa pergunta é ótima e eu duvido que quem é professor aqui nunca passou pela experiência de lidar com alguém desinteressado ou desanimado. É impossível algum professor não ter enfrentado essa experiência que ela, de certo modo, é um pouco frustrante, né? Como você mesmo falou, você fica tentando encontrar o defeito em você, o que aconteceu, onde que você não está sendo eficiente ali. E o fato é que não tem como a gente resumir em uma razão só que leva ao desânimo de um aluno, né? Cada situação, faixa etária, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas tem uma coisa que normalmente funciona e funciona muito bem. Desde que eu comecei a fazer isso, os meus cursos online, eles basicamente trabalham a partir disso que eu vou dizer agora, que são os checkpoints, como eu falei, ou seja, o aluno ele adquiriu um curso meu. Então o curso já é todo estruturado, eu sei quantas aulas tem, o aluno me fala, Samuel, eu consigo estudar 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Ou ele fala, Samuel, eu só consigo estudar aos sábados porque eu trabalho e estudo a semana inteira. Ou eu consigo estudar meia hora todo dia. De acordo com a disponibilidade daquele aluno e com o programa
de estudo que eu apresento, eu consigo montar uma prévia de tempo de onde ele vai chegar. Então, eu digo, ó, você adquiriu o curso hoje, aqui, 24 de julho, então está aqui o seu plano de estudo, a gente vai passar por todas essas etapas. No dia 24 de outubro, a gente tem que estar nesse lugar. Então, quando eu gero com o aluno um ponto de chegada, instintivamente, todo ser humano quer cumprir um propósito. Se eu tenho uma missão a ser cumprida, o meu instinto é receber aquela dose de adrenalina de ter a missão cumprida, né? Que a gente, qualquer coisa na vida, quando você cumpre uma coisa, não dá aquela sensação de caramba, que bom que eu consegui cumprir esse negócio. Então, se você tem um aluno e você traça ali com ele, fala, ó, daqui a 3 meses a gente tem que estar aqui, beleza? O aluno vai ter o tempo inteiro aquela noção de que tem um lugar para chegar e que ele precisa se mobilizar para chegar naquele lugar. Todas as vezes que eu dava aula e que eu deixava assim, deixava a coisa acontecer, né, semana atrás de semana, a coisa ia acontecendo e eu não mostrava para o aluno onde aquilo ia levar e quando ele ia chegar em determinado lugar, a maioria desanimava, porque o aluno não consegue perceber, às vezes, esse processo, né, dos exercícios, da assimilação. Mas quando a gente estipula um prazo, fala, cara, daqui a 3 meses você vai estar fazendo isso daqui. Você demonstra, você mostra. O aluno confia em você, mesmo que você passe exercícios e repita, ele fala, bom, eu tenho que chegar nesse lugar e o professor é o responsável por me fazer chegar e eu também sou responsável por chegar lá. Então tá todo mundo jogando junto. Esses checkpoints, esses prazos, você põe lá 2, 3 meses, 5 meses, isso começa a surtir efeito. Se não for uma coisa assim de uma preguiça adolescente, né? Aquela coisa de queria estar no PlayStation e não sentado no instrumento, se não for esses casos assim que são um pouquinho mais complexos, mostrar para o aluno quando e onde ele vai chegar, mantém ele na consistência e na disciplina de fazer a coisa acontecer. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, ótimo. Muito bom. Obrigado, eu, Simval. Eu quero agradecer você, todo mundo que está aqui na sala, que teve essa paciência aí de ficar com a gente. Espero que alguns insights produzam alguma coisa nova, se for o caso. E se alguém quiser me acompanhar, eu tenho esse trabalho mais intenso de ensino, um trabalho gratuito, né, além dos meus cursos, pelo meu Instagram, Samuel Murad, meu canal do YouTube também, Samuel Murad, todas as minhas redes, meu nome e sobrenome, Samuel Murad. Eu vou estar à disposição, meu site também, samuelmurad.com, vou estar à disposição para atender qualquer um que me procurar e a gente ter essa conexão aí de maneira prazerosa, tá? Tô aqui à disposição de vocês, agradeço o convite e a oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Amanda.